Muito bem. Me apresentando, sempre costumo dizer que nesta vida eu estou Joaquim Silveira. Meu apelido é Iba, iniciais do meu nome em hebreu, que também tenho, Joaquim Ben Avram, ou Iba Avram. Eu sou advogado de carreira, sou consultor e palestrante, também já dei algumas palestras, e estudo Kabbalah, a chamada ciência espiritual milenar, desde 2005. Fui um dos incentivadores do estudo de Kabbalah autêntica no Brasil. Fiquei um tempo afastado, depois retornei e hoje eu pertenço ao Instituto Bnei Baruch. E a minha missão aqui, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto de desenvolvimento de pessoas que eu denominei Projeto Receber Restaurando Vidas, e durante o treinamento vocês vão perceber por que tem esse nome. E, portanto, este projeto não é um simples processo de aconselhamento, nem de coaching, está além do mentoring ou da consultoria propriamente dita, ou de uma terapia ou de um treinamento. Então, nós pretendemos desenvolver isso em 8 módulos sequenciais, no qual, no primeiro módulo, eu vou falar muito de mim. Eu vou contar a minha história, a minha trajetória, para mostrar a todos que estiveram conosco de onde eu saí e o que eu me tornei. E você pode fazer o mesmo, você pode fazer mais do que eu, porque as necessidades, as carências, os desejos, as vontades, até os caprichos, variam de pessoa para pessoa. Então, eu tenho um tamanho, você pode ter outro tamanho. É aqui que eu quero desenvolver bem isso. Então, a seguir, eu vou apresentar o meu propósito de idealizar, como efetivamente idealizei, um projeto para esse desenvolvimento de pessoas que eu almejo. Assim como também um curso para treinar os usuários a dar os primeiros passos para se tornar mais humano e descobrir habilidades que todos temos, mas nem todos desenvolvem, nem todos percebem, e fica levando uma vida bastante limitada. Também aqui, quem estiver com a gente começa a ter as primeiras noções do chamado plano mestre da criação, desde o nada absoluto até o todo que hoje você percebe. Mas isso tudo concatenado com os desejos, a evolução dos desejos e as fases de uma luz que a consciência humana não conhece. Então, aí passando para o módulo 2, nós vamos conhecer mais profundamente esse conhecimento milenar, essa ciência espiritual milenar, como eu chamei, na qual se baseavam os antigos para manter ou recuperar a saúde física, mental, emocional, o suplemento econômico, financeiro, patrimonial, se é que existia, não só de si mesmo, mas para uma comunidade toda, assim como as ocupações, tanto laborais como comunitárias,
como também as de lazer, porque havia algum lazer na época, e o que era necessário para manter essa comunidade. E assim como nos relacionamentos também, não só entre os falantes, entre os humanos semelhantes, mas também com a natureza integral das coisas. Aí vem a flora, a, a, a flora, a fauna e Sol, Lua, estrela, planetas, por que aqueles movimentos? Então era um povo muito mais arraigado à natureza integral das coisas, porque eles sentiam-se conectados a essa realidade integral. Isso, com o desenvolvimento científico, a humanidade se afastou desses pensamentos. Então a realidade não é mais a mesma. Então ficou para trás aquela forma de prática milenar que era praticado pelos antigos para, como eu disse, manter e recuperar a vida nos 4 pilares que nos sustentam nessa vida físico-material. Então, talvez seja o momento de fazermos uma guinada de 180 graus e olhar para a criação e para o idealizador da criação. E isso lhe dará a ideia de fazer um retorno, e talvez essa seja a melhor solução para a nossa geração de pessoas, para a humanidade. Depois, no terceiro módulo, nós vamos tratar um pouco da ciência moderna, como é que se concatena com aquela ciência espiritual milenar. Porque se não fosse assim, a ciência atual, ciência moderna, em especial mecânica quântica, não estaria aí comprovando as mesmas práticas, as mesmas verdades que já eram da sabedoria milenar. E, portanto, agora nós vamos estabelecer um casamento, né, entre a sabedoria espiritual milenar e a ciência moderna, e vamos começar as novas, começar aí essa concatenação, e vamos comparar as novas descobertas e então verificar que a humanidade se esqueceu do átomo. Já que tudo é átomo, não devíamos ter nos esquecido do átomo. Então, o átomo ficou reservado para a comunidade científica. Mas nós temos, não, independente de você ser um físico, um cientista ou não, mas aprender a aplicar, digamos, casar esta sabedoria milenar, onde tudo, essa sabedoria já existia, a sabedoria semelhante ao átomo, ainda não era esse nome, mas a comunidade já sabia disso. Então, fazendo um retorno, uma techuvá em hebreu, nós vamos alcançando os estágios de desenvolvimento dos desejos, desde o reino inanimado, passando pelo vegetativo, pelo animado e chegando no falante. Né? Então, aí também desenvolvendo os desejos mais elaborados, aquele menos elaborado, ficaram para o desejo inanimado. Né? Nós vamos desenvolver isso de acordo com aquela luz que nós ainda não conhecemos pela nossa consciência atual, pela nossa mente atual. Na medida que você vai passeando na consciência, a consciência vai se expandindo, então aquilo que era ou inconsciente de todo vai se tornando consciente, e você vai sabendo que aquela verdade te liberta. Então, passando por desejos mais elaborados, nós temos aí, além do desejo inanimado, o desejo por acumular coisas. Então, se antes era o desejo por sexo, alimento, abrigo, família, agora nós temos, a humanidade andou do estágio 1/5 para o estágio 2/5, que é o acúmulo dessas coisas do primeiro grau. Então, mas o desejo não para e chega ao desejo por honra, fama e poder.
que são do terceiro nível. Muito poucas pessoas na humanidade têm esse nível de desejo. E aí isso justifica um menino, por exemplo, trocar sua herança por uma oportunidade de ser um jogador de futebol, um ator, um cantor, etc. Uma menina, por exemplo, trocar sua herança por algo como modelo, uma fama, honra, poder, algum tipo de domínio. E tem aqueles que já desejam conhecimento, que é do nível quarto. Então você vê, por exemplo, um político que não precisava da política, mas ele quis a política justamente para exercer esse domínio. E tem aqueles que não precisa mais de conhecimento, mas deseja conhecimento. Então ele gasta, por exemplo, digamos, uma pessoa lá de uma idade avançada gasta a sua mesada, digamos, ou a sua aposentadoria para ir fazer um curso que nunca mais ele vai utilizar. Concorda? Então, esse desejo do quarto nível, por conhecimento, e talvez o autoconhecimento. Aqui está um passo do desejo do nível 5/5, que é o desejo por espiritualidade, por conhecer o Criador, por unificar o seu desejo com o desejo do Criador. E depois nós vamos ver nos estágios que for desenvolvendo esse treinamento, nós vamos efetivamente nos treinar mesmo para saber o que é Criador, qual o conceito de Criador que nós temos, né? Então, agora, em alguns indivíduos aparece esse genuíno desejo, e aí então ele tem essa busca, porque a espiritualidade, o prazer que preenche o desejo por espiritualidade, não está somente nesta vida físico-material. Aí a busca. Aí começa essa busca que estava presente na chamada ciência espiritual milenar, que a humanidade esqueceu. Até quem já era da ciência, ela escondeu a ciência das pessoas comuns, porque temiam que isso fosse utilizado para um mau propósito, que não aquele de se igualar ao Criador. Então já sabemos que não há desenvolvimento pessoal completo se não houver o desenvolvimento espiritual que o torna mais humano. E, portanto, a coisa parte daí. No quarto módulo, nesse módulo seguinte, nós vamos desenvolver o que seja saúde e como é que você mantenha ou a recupera nos níveis físico, mental e emocional. O que nós vamos abordar aí, a chamada, que aqui, quando você começa a desenvolver, você sente alguma coisa que melhora na sua saúde, como foi comigo o caminho que eu fiz. Então, diante desse quadro que nós temos na ciência espiritual milenar, mais na ciência moderna, nós vamos aprender a estabelecer um casamento entre ambas, né? E aí nós vamos verificar se você comparece nesse casamento, se leva o presente aos noivos, se caminha com os noivos ou não. Então, se você foi à festa da celebração, você foi, levou o presente aos noivos e você vai continuar com os noivos na caminhada da vida. Se a sensação for negativa, pare por aí. Não é o seu momento. Respeite o seu momento. Mas se você resolveu caminhar com os noivos, se essa sensação for positiva, aliancem esta amizade, porque é o momento de começar a praticar, a receber, né, a ressonância. Ou seja, se você alicerça essa amizade de andar com os noivos, você vai começar a receber a ressonância, qual seja o poder superior em relação à essência que te forma, que está dentro dos seus corpos. Isso se dá por ressonância, diretamente do Criador para a substância que está na tua
essência, que é a substância dos demais corpos no universo. Então, isso aqui impacta positivamente na sua saúde mental, emocional, física. Então, um medicamento de uso contínuo, muitas vezes o teu médico pode dispensá-lo a partir de agora. Assim como aquele medicamento que não fazia mais efeito para aquele mal que muitas vezes está sentindo, passa a ter novamente esses efeitos. Um novo exame para constatar qual o seu estado de saúde pode não detectar um problema de saúde que você tinha antes. Isso acontece e é muito comum ocorrer isso. Então, a sua mente poderá estar um passo adiante do que estava antes. E porque a consciência ela está se expandindo a partir de agora, a partir desse casamento e da sua decisão de prosseguir com o casal, com os noivos. Então, o seu psiquismo alcançará detalhes da sua vida que antes não percebia. A sua sensibilidade emocional pode ter sido elevada e, por efeito, os seus pensamentos foram também, consequentemente, mais elevados. O seu coração já não salta mais por alguns aspectos do passado, mas salta por outros, compreende? Então, o seu coração ele não salta mais por ocorrências que antes o aceleravam, mas, por outro lado, algo, alguém, alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação, algum local, algum fato, algum acontecimento, etc., pode agora ter se tornado importantes para você. Você aprende a pedir aquilo que você quer, mas da forma correta, não mais aquilo que você fazia até então. Então você aprende a pedir de forma correta, você começa a perceber que algo superior está lhe orientando nas suas decisões do dia a dia. Essa é a beleza da coisa. Em quinto lugar, nós vamos desenvolver um capítulo, um módulo, diria, que trata do suprimento, do seu sustento nesta vida. Então, se ocorreu a ressonância que impacta diretamente na essência da criação, que está no seu corpo, como disse, na sua existência física ou extrafísica, que você vai também desenvolver isso, agora é o momento de estender esse progresso para a correlação com a mesma essência que forma e permanece em outros corpos da natureza integral das coisas, chamada de Tevá, seja este pertencente ao reino inanimado, ao reino vegetativo, ao reino animado, ou mesmo falante, de modo que a sua essência faz amizade com aquela essência que está em outros corpos físicos ou extrafísicos. Compreende? Que estão no virtual ou no astral. E pela chamada equivalência de forma, que nós vamos desenvolver isso, o seu ser passa a ser aquele ser. Algo, alguém, alguma coisa, local, circunstância, fato, acontecimento, situações, não é? Então, é essa equivalência de forma. Aquele ser, aquele corpo virtual, ou físico, ou mesmo extrafísico, vem para a sua vida, passa a fazer parte da sua vida. Na verdade, você já desenvolve isso no dia a dia. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas esta está representada pela vida que você leva. Qual a saúde que você tem? Quais são os relacionamentos que você ostenta? Qual é
as ocupações que você efetivamente se ocupa delas, qual é a saúde que você tem, já disse, né? Então, os 4 reinos. Qual é esta vida que você leva? Essa foi construída no mesmo, no mesmo processo que eu estou falando. Então, você pode modificar, transformar isso. Você está aí para transformar isso. Então, dessa forma, você vai se tornando convicto de que você não cria nada, tudo já foi criado. Na natureza, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. E essa é uma lei, é, digamos, lei Ju, lei, lei eterna, imutável, justa, universal. Há outras, compreende? Então, nós vamos desenvolver também. Então, através, você vai tornando convicto dessas coisas, e pode transformar qualquer realidade através do processo do pensamento. Do processo do pensamento. Veja, não é o pensamento em si, não é somente o pensamento em si, mas o processo. O processo do pensamento que você vai aprender aqui também. Em seguida, vem um módulo 6, nós vamos tratar da ocupação humana, que eu falei. Então, o acesso à sabedoria depende da dedicação do aluno, é uma ocupação, a dedicação do aluno e não do professor. O professor já fez a vez dele, mas se a sabedoria desceu até você, é sinal que você pode estendê-la para os demais pilares que nos sustentam nessa vida físico-material. Né? Então, você pode perceber que haviam ocupações humanas as quais você já havia esquecido. As de lazer, as comunitárias, onde você descansa a sua alma, onde você faz o bem para outros semelhantes, que você pode fazer isso, você descobre que pode. Então, mas agora, você conhece o processo inteiro de desenvolvimento, você começa a sentir prazer numa viagem que não fazia tempo, conhecer lugares, curtir uma praia, por exemplo, curtir uma lua, um sol, tomar um sol em determinado local, curtir, digamos, jogar um carteado com os amigos, ou um bilhar, tomar uma cerveja, comer uns torresmos com os amigos, você volta renovado desses ambientes. Né? Então, mesmo nas ocupações laborais, meramente profissionais, que você exerce, que de lá você tira o seu sustento, às vezes, para você que achava que a vida era só aquilo mesmo, você descobre outros afazeres e isso traz mais recursos, inclusive financeiros para você ganha mais liberdade de escolha de coisas para você fazer nessa vida, para você dedicar ao próximo, a todos os demais reinos. Então vem uma ideia iluminada de mudar de profissão, muitas vezes, e você se sente motivado, munido de inteligência que parece não ser sua, de preparo para ocupar um novo cargo, por exemplo, né? Com melhores vencimentos, mais recursos financeiros, diria, e às vezes mais prazeroso esse a fazer do que aquele que você tem, daquele que você está, e mais convicção de que algo mais inteligente está lhe seguindo. Isso dá coragem, mais confiança, mais verdade, mune você de mais verdade e, consequentemente, mais realizações na sua vida. Vem o módulo 7. Pelo menos essa é a ideia de desenvolver em 8 módulos, porque 8 é infinito, é isso aqui.
esse movimento. Nunca acaba. Então, aí nós vamos fazer digamos, um parênteses para estudar os 4 reinos da natureza integral das coisas. Os 4 reinos criados a partir do desejo de receber, a partir da dança cósmica universal que une o Criador e a criatura. O desejo de doar, que é completo, totalmente completo, que é o Criador, e o desejo de receber, que há que ser desenvolvido em fases. Então, é impossível voltar atrás a partir daqui. Então, é o momento de conhecer todos os reinos dessa natureza integral, do qual já tinham a noção nos modos anteriores, é a sua integração com isso, com toda a realidade. Está totalmente convicto que você é a coroa da criação. Tudo foi formado para o ser que se torna verdadeiramente humano, superior ao meramente falante. O fato de ser um falante não significa que é humano. Você tem que passar por um desenvolvimento, alcançar a espiritualidade, se torna mais humano. E toda essa graça de todos os reinos que está aqui, que você percebe, ou que você nem percebe, é para dar prazer à criatura. Qual é a criatura integral? O humano. Então você irá constatar por si mesmo, independente de opiniões de quem quer que seja, por mais importante que esse indivíduo seja, por mais importante que seja a notícia, nada te impactará. Porque você não se envolve mais com opiniões. Você vive a sua própria verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Você percebe que a única criação genuína, agora integral. Então, a ideia que, desde o que está antes do princípio até o presente momento, a coroa é você, a coroa é a humana. Antes de haver o que se chama de antes, então você vai abrir a letra Bet, porque lá no início do escrito cabalístico está lá, no princípio, Bereshit, em hebreu. Começa com Bet. Bet não tem abertura para antes dela. Então, você só pode ir a partir do princípio para frente. O que está antes do princípio? Você pode fazer uma divagação. Se a nossa mente não alcança, podemos fazer uma divagação. Podemos estudar isso. E aí fica mais fácil de você sentir que há algo que te acompanha. Esse é o universo. Um grande parceiro, né? Então, abrir a letra Bet. Você irá perceber quando se dá o encontro do Criador com o ser criado. Que momento houve isso? Quando ocorre uma transferência, uma transmissão da consciência, que é uma e indivisível. Então, a sua mente já é consciência, mas ela tem que se expandir, ela tem que se expandir. Você tem que fazer algum exercício, alguma prática para expandir. Então, o que era inconsciente passa para o subconsciente. E o que era inconsciente vem para o consciente. Consequentemente, o horizonte fica maior para você. Compreende? Por isso que a sua vida muda. Por isso que você fica mais esperto do que a maioria da humanidade. Então, toda consciência, que é uma indivisível, mas o desejo da coisa criada, o desejo de receber, é incipiente. Mas ali começa essa dança cósmica entre os dois desejos, é um bailado universal,
E o que ocorre aqui, se a consciência é transmitida, do outro lado, o desejo de receber só permite a criação, a formação de objetos sem vida, galáxias, sóis, estrelas, luas, planetas e outros astros. Mas o desejo de receber não para e atinge atinge a vida. O desejo de se alimentar, o desejo de crescer, o desejo de ter uma família, ainda que seja uma espécie. E esse é o reino vegetativo da natureza, que, por enquanto, a ciência só percebe existente aqui no planeta Terra. Então, a escolha dos indivíduos nesse desejo é muito limitada. Só cresce em relação ao Sol, só cresce em direção à luz do Sol. E a família, se existe, é aqui mesmo. Cada um está plantado no solo. Não é? Então, a escolha dos indivíduos é limitada, mas já existe uma individualidade ali. Já existe um desejo que não é inanimado. Já é um desejo que não chega ao animado, mas é vegetativo. Né? Então, o desejo de receber evolui mais um pouco e atinge uma nova forma de vida, com senso de indivíduo. Agora eu sou um indivíduo. Capacidade de locomoção. Olhe para um gato, por exemplo, um cachorro, ou mesmo um inseto qualquer. Né? Já tem o desejo de procriação por si mesmo, independentemente, e tanto quanto o reino anterior, o de alimentação e escolha mais elaborada, compreende? Que também, por enquanto, a ciência só constata a existência desse tipo de vida desenvolvida aqui nesse planeta Terra. Né? Mas há uma bela frase bíblica, cabalística: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Né? Lembra disso? Já ouviram isso? Já leram isso? Pois bem, como o desejo de receber não para e sempre está crescendo em evolução, atingindo novos patamares, agora a coisa criada deseja ser como o Criador é. Este é o reino falante, que na forma de vida que conhecemos, também só se encontra na Terra, muito embora tenha alguns que falem dos ETs aí, né? Extraterrestres, UFOs, etc., e naves estelares, coisa assim, mas cientificamente nós, falantes, só existimos neste planeta. Falante porque não somos necessariamente humanos ainda, até que nos desenvolvamos espiritualmente, porque antes disso não temos poder. A vida nos controla, a humanidade nos controla, os noticiários nos controlam, a economia nos controla, a política nos controla. Não temos liberdade ainda. Somos meros falantes. Mas a partir do momento que assumamos a condição de humanos, então nós começamos a fazer uma divagação aqui. O reino inanimado serve aos demais reinos seguintes: vegetativo, animado e falante. O reino vegetativo serve ao reino inanimado, ao seu próprio reino, ao reino animado e ao reino falante. O reino animado, por sua vez, serve ao reino inanimado, porque aduba a terra também. Semeia, tem insetos que semeiam até árvores.
né? Então, serve-se ao próprio reino, ao reino inanimado, vegetativo, ao próprio reino e ao falante, que somos nós. Afinal de contas, nós nos alimentamos de animais. Há animais que nos fazem companhia, assim como há vegetais que nos fazem companhia, há vegetais que nós nos alimentamos dele, não é? Mas pergunta-se, finalmente, a que reinos serve o reino falante, o nosso reino? Será que servimos a algum reino que não seja a nós mesmos e de preferência a mim mesmo, ao meu grupinho, etc? Se chove da minha horta, a outra horta pode estar secando, não tem problema nenhum. Veja, como que nós estamos? O que é meu, o que é seu eu tiro. Não é isso? Nem sempre o que é meu, o que é seu. E muito menos o que é seu, o que é meu é seu. Que aí desaparece o motivo para guerra. Não é? Então vem finalmente, para fechar com chave de ouro o treinamento, vem o módulo 8, onde você vai aprender a estabelecer melhores relacionamentos. Então, chegaram até aqui? Então, nós vamos nos relacionar tomando consciência de que podemos e devemos nos integrar a outros reinos, porque ele está em nós. Tudo foi criado e formado para nós. Somos a coroa da criação agora. Nós mandamos a criação. Vamos aprender, portanto, a cuidar dos demais reinos. Vamos ser mais úteis com os demais indivíduos do reino falante, né? Candidatos a humanos, ao reino dos animais, sabendo que há algumas espécies que sequer percebemos, mas que é uma vida tanto quanto a minha e a sua. Precisa estar lá, precisa existir na forma que é. É bem desenvolvida, assim como também ao reino vegetativo, no qual também estão presentes espécies que não detectamos, mas vamos utilizar uma intenção pura, às vezes mais útil do que a nossa própria ação, que às vezes é nociva para outros reinos da natureza integral. Sabemos disso. Então, nós vamos apreciar, procurar entender a existência e o movimento dos astros, por exemplo, sabendo que é a ciência moderna que diz que o universo ainda continua em expansão. Desde o encontro de ambos os desejos, como falei. E aqui você fecha com o Criador, tornando-se, por assim dizer, um co-criador de novas realidades, utilizando as 4 operações fundamentais da matemática. Ainda que a nossa criação seja apenas a transformação de algo existente. Porque na natureza, nada pode ser criado. Tudo já foi criado, sendo uma das leis eternas, imutáveis, justas e universais. É uma lei ju. Na natureza, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. É a lei de Lavoisier. Então, esse é o caminho que eu fiz desde final do ano 2004, início de 2005. E, portanto, eu me julgo ter capacidade e autoridade suficiente
para garantir que só depende de cada um essa transformação do já existente para suprir qualquer carência, qualquer necessidade, qualquer desejo, qualquer vontade ou até mesmo caprichos que o ser humano tem, principalmente na condição de falantes. Só depende de você. Leheim Ve'arvut significa para a vida e garantia mútua. Amém? Muito obrigado.